Olá, estamos aqui em mais um programa Atentos e hoje o episódio é Como o Direito pode contribuir com o Setembro Dourado. Solta a vinheta, Mário! Pessoal, o CCGD hoje traz para vocês a discussão sobre o Setembro Dourado. Mas o que é o Setembro Dourado? O Setembro Dourado ele é marcado por ser um mês de discussão, um mês de trazer informações, trazer debates em torno do câncer infanto-juvenil. E por que nós estamos preocupados com isso? Por que trazer esse tipo de discussão para o nosso programa? Está comigo hoje para falar sobre isso, Maria Luísa. Olá, pessoal! Pois é, como o Netinho bem disse, é um tema extremamente relevante. Aqui no Brasil, segundo o INCA, o Instituto Nacional de Câncer, ele é a maior causa de morte entre crianças de 1 a 19 anos, crianças e adolescentes, e por isso esse tema é tão relevante. Então, nós do CCGD, pensando nisso, discutindo e entendendo um pouquinho sobre o tema, achamos super relevante trazer essa discussão aqui para o programa Atentos. Perfeito, Maria Luísa. Nossa preocupação, enquanto escritório de advocacia e também enquanto operadores do direito, e mais do que isso, enquanto seres humanos, é trazer discussões que sejam relevantes para quem nos acompanha nas redes sociais, aqui nesse canal do YouTube e nos podcasts também. Então a ideia aqui é discutir por que falar sobre o Setembro Dourado. Às vezes parece um tema tão pesado, falar de câncer infanto-juvenil, mas é melhor talvez que nós tenhamos essa coragem de falar sobre isso do que deixar às vezes à margem da discussão. Porque a informação ela tem um caráter transformador, ela tem um potencial de mudar. Então nós estamos aqui para isso também hoje, para falar sobre esse tema, por mais que não seja talvez um tema que nós quiséssemos estar falando por uma questão animada ou por uma questão feliz, mas por uma necessidade e está dentro dos nossos objetivos enquanto instituição. Até porque, Netinho, acho que é válido salientar que esse é uma doença, um câncer que ele pode ser, quando diagnosticado precocemente, tem grandes chances de cura. Então, é muito importante as pessoas entenderem, do que se trata para talvez tentar prevenir e, enfim, solucionar algo que poderia ter um fim trágico, infelizmente. Perfeito, Malu. E aí falando um pouquinho sobre o câncer infanto-juvenil em si e o Setembro Dourado, Eu acho particularmente que esse tipo de campanha, por mais que algumas pessoas até critiquem e digam, por que falar disso só nesse mês? Não é questão de falar disso somente nesse mês. É para falar disso sempre que for necessário, sempre que for possível. Mas às vezes a bandeira, levantar naquele momento algum tipo de situação específica, faz com que as pessoas voltem a atenção para isso. E eu acho que é esse momento que a gente vive hoje. E nesse mesmo sentido, o nosso escritório, que já tem a sua política de ESG criada e estamos cada vez mais buscando aperfeiçoá-la e desenvolvê-la, escolhemos também para esse semestre uma bandeira específica. E essa bandeira é Redesenhando as Infâncias Perdidas. Isso significa o quê? Que durante esse semestre o escritório só vai se preocupar com criança e adolescente? Não. Isso significa que o escritório vai continuar defendendo todas as suas bandeiras de responsabilidade social, de ações beneficentes, afirmativas, institucionais, mas com uma especial atenção, mas com a principal bandeira nesse semestre, que é justamente a Redesenhando as Infâncias Perdidas. Dentro dessa esteira, muito se relaciona com o Setembro Dourado, porque a gente sabe que o câncer infanto-juvenil, como você muito bem colocou, ele é um problema por ser uma doença extremamente grave, mas com um tratamento precoce, com uma rotina de procedimentos e muitas vezes, infelizmente, com elevados investimentos, a cura acaba por acontecer. Mas e quem não tem condições para isso? E quem não tem esse mesmo recurso financeiro? E quem não tem uma estrutura para conseguir isso? Talvez é aí onde também uma política de ESG, não só do nosso escritório, mas enfim, outras responsabilidades sociais de empresas, da sociedade civil e de cada um de nós enquanto cidadão e cidadã possa influenciar nesse contexto. Perfeito, Netinho. Até mesmo porque a Constituição traz a previsão de diversos princípios, como, por exemplo, da proteção integral das crianças, que é justamente para a sociedade e todas as pessoas voltarem a olhar para esses seres em desenvolvimento, que é assim que o Estatuto da Criança e Adolescente, o ECA, traz, para voltar a atenção para esses seres em desenvolvimento e assim, talvez, nesse sentido do câncer infanto-juvenil, causar um impacto relevante no sentido de realmente prevenir essa doença. Malu, eu fico pensando, tanto nós enquanto sociedade civil, mas como também o Estado, ele tem uma obrigação com essas crianças,
A sociedade civil organizada, né, as organizações têm uma responsabilidade, as empresas, a iniciativa privada também tem uma responsabilidade. E aí, quando a gente fala em responsabilidade, em direitos, em deveres, em obrigações, a gente sempre lembra do direito, né? Há quem, inclusive, faça esse tipo de brincadeira em relação à área jurídica. E, sim, o direito pode contribuir justamente por permitir que nós tenhamos instrumentos para fazer com que essas crianças possam ter, vamos dizer assim, esse respaldo, muitas vezes do Estado, por exemplo, no fornecimento de medicamentos, se for o caso, se for necessário. A gente pode imaginar também o direito influenciando nessa perspectiva, através, por exemplo, da criação de instrumentos de políticas públicas para proteger esse tipo de criança em situação de vulnerabilidade decorrente do câncer infanto-juvenil. É importante que se entenda que aqui a gente não está dizendo que o direito vai impedir a doença, impedir a mazela social, impedir o dano causado àquela criança e adolescente. Mas ele pode ser utilizado sim como instrumento. Particularmente, eu fui perguntado há alguns anos atrás, na minha semana de integração como calouro, se eu via o direito como manutenção da ordem social ou instrumento de transformação social. E eu falei instrumento de transformação social. Me disseram à época que eu estava errado e que o direito era manutenção da ordem social. Espero eu continuar acreditando no direito enquanto instrumento de transformação social. Eu acho que dentro do Setembro Dourado a nossa parte é informar também acerca de quais os direitos que as crianças e adolescentes possuem. Podemos falar, por exemplo, da advocacia nesse contexto. Como é que a advocacia pode influenciar? A advocacia pode defender os interesses dessa criança e adolescente em juízo. Como eu falei, às vezes é buscando medicamento, às vezes é buscando internação, às vezes é buscando uma estrutura para que ele se aloque, para que ela se aloque. Então são diversas as formas como a advocacia pode contribuir nesse contexto. E, Netinho, além da advocacia, existe alguma instituição do meio jurídico que pode contribuir também com essa causa, que as pessoas podem buscar para procurar ajuda, por exemplo? Perfeito, Malu. A gente tem que imaginar que o direito é muito mais do que somente a advocacia. A advocacia ela é uma função essencial à justiça, mas como ela também tem outras. E nós podemos lembrar, o Ministério Público, especialmente nos grandes centros, ele tem competência para tratar sobre criança e adolescente, mas nos grandes centros tem promotorias especializadas nessa discussão. E o Ministério Público pode ser um instrumento de trabalhar esse tipo de política pública, por exemplo, e também as eventuais medidas judiciais que sejam cabíveis. Além disso, promotorias de saúde também vão entrar nesse contexto dentro do Ministério Público. Nós temos as defensorias públicas que fazem esse trabalho de assistência ao hipossuficiente, ao vulnerável. Aí, dependendo de qual for o medicamento, quando a gente fala de câncer infanto-juvenil, normalmente vai ter medicamento de alta complexidade, muitas vezes. Então, a defensoria da União, a DPU, é a mais coerente em ser procurada nesse contexto, mas nada impede que a Defensoria do Estado também atue. A gente tem os núcleos de prática jurídica das universidades, que também assumem um grande protagonismo nesse contexto. Nós temos assistências, por exemplo, jurídicas em câmaras municipais, assembleias legislativas. Então há várias formas, como a própria OAB, ela tem uma coordenação de assistência jurídica. Então há várias formas que esse cidadão, nessa situação de vulnerabilidade, de hipossuficiência, que precisa de uma proteção e de uma guarida do Estado juiz, né, como a gente costuma dizer, ele pode procurar o direito para contribuir com isso, seja pela advocacia, seja por qualquer outra instituição que também possua esse tipo de competência, esse tipo de responsabilidade com as crianças e adolescentes. Ficou super claro, Netinho, mas se você ainda ficou com alguma dúvida, quer tirar sanar alguma questão, a gente abriu uma caixinha nos nossos stories hoje no Instagram pra, enfim, eventualmente você colocar lá a sua dúvida de como a gente pode te ajudar, sanar ou então encaminhar para algum desses órgãos que Netinho citou, por exemplo. A gente agradece a audiência até aqui e nos encontramos na próxima quarta, às 10 horas, aqui no YouTube ou no seu agregador de podcast preferido. Tchauzinho, obrigada!